A torcedor alvinegro praiano, pessoal, e o Santos que se prepara aí forte, né, para enfrentar o Corinthians, um clássico, né, paulista. O Santos precisa vencer, o Corinthians também está numa situação não muito confortável, então vai ser, eu chamo assim, de um jogo de desesperados. Um quer se afastar do rebaixamento, outro quer se afastar mais ali da zona de perigo. E o Santos precisa aproveitar que o Corinthians vai vir todo desfalcado. Ah, o Santos também tem desfalque? Tem. Mas o Santos precisa ganhar esse jogo. E o Vojvoda está treinando duro. Vamos ver as últimas informações aqui do Santos, beleza? Fizemos aqui um cortezinho aqui rápido, de no máximo 15 minutos, para deixar vocês informados aí. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, pessoal. Ah, se inscreva no canal, pessoal. Se inscreve aí, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários. Que a gente aqui tenta sempre trazer informações para você sobre o Santos, beleza? Semana de clássico não tem jeito, é diferente. Até por isso, o Santos começou a semana com um trabalho na parte da manhã e a cabeça na quarta-feira. Até porque o adversário é nada mais, nada menos do que o Corinthians. Um oponente que, além de ser o maior rival, impôs dificuldades para o Santos nesta temporada. Nos 3 jogos, 3 vitórias do Corinthians no Campeonato Paulista, na semifinal e na primeira fase, e também no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aliás, no retrospecto recente, o Santos só venceu 2 dos últimos 10 jogos contra o Corinthians. El Chimi entrenó bien esta semana, hicimos una boa semana, corregimos todos los errores que tuvimos, estamos preparando este partido de quarta, que é um partido importante, um clássico. E o meio-campo, que Roleiser faz parte, é um dos focos do técnico Juan Pablo Vojvoda nesta semana, nesta sequência de Campeonato Brasileiro para o Santos. Vitor Hugo, que vinha sendo titular quando se machucou, abriu uma possibilidade para Barreal, Gabriel Bontempo e outros jogadores que estão brigando por essa posição. O Vitor Hugo até vai voltar, assim como o lateral Mike, recuperados de uma condição física que o tiraram das últimas partidas. Mas o jogador não deve ser titular. A equipe do Santos deve mesmo ter uma equipe um pouco mais consistente no meio-campo para tentar justamente impedir o Corinthians de jogar. A ideia é que os desfalques certos do Santos sejam mesmo Neymar, Tomás Rincon, que estão machucados, além de Tiquinho Soares, atacante, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, aí voltamos, vamos falar de seleção brasileira e atualizar a situação do Neymar. E é por isso que eu toco aqui para o Lucas Mussetti. Mussetti, sempre é bom atualizar, né? Como é que está a situação do Neymar. E uma informação que surgiu hoje, eu não sei se foi nessa linha da sua camisa aí, Creating Realities, porque surgiu um burburinho de que Neymar poderia pintar no Inter Miami para jogar, para reviver o trio MSN com Messi e Suárez. Isso faz sentido? De onde surgiu isso? Como é que está a questão dele de renovação com o Santos? E agora, né, daqui a pouco a gente vai trazer uma fala do Ancelotti, mas deu uma pressionada em relação ao tempo, né? Se o tempo já era escasso, agora o tempo está ainda mais apertado para voltar e chegar na Copa do Mundo. Ô Lu, quem falou de Neymar no Inter Miami foi o Daily Mail ao longo do final de semana, jornal inglês, e eles disseram que essa possibilidade já ocorreria em janeiro, que existe a possibilidade do Neymar não renovar com o Santos e já reeditar o trio MSN a partir de janeiro. Ao longo das últimas horas eu conversei com o Santos, e aí o Santos me posicionou que o Neymar não disse nada a eles e que esses são apenas uma especulação. E aí, conversando com gente do núcleo Neymar, né? Porque tem NR Esportes, tem amigos próximos, né? Tem a bolha Neymar. Eu conversei com algumas pessoas e todas adotaram o mesmo discurso. Dizem que neste momento não há nenhuma conversa sobre futuro, seja com o Inter Miami ou com qualquer outro clube, que a prioridade é a recuperação do Neymar, e eu vou falar um pouquinho de como tá, e que entendem que o Neymar não faria esse movimento antes da Copa do Mundo, a não ser que ele desista da Copa. Foi o que as pessoas que conversam com o Neymar, que estão com o Neymar no dia a dia, me disseram. Se o Neymar entender que não vai ser convocado, que não tem chance, ele poderia antecipar o que ele pensa em fazer depois da Copa do Mundo de 26. Ele tem essa ideia, sim, de jogar no Inter Miami, numa liga alternativa. Mas enquanto ele sonha com Hexa, ele sabe que ele precisa estar em um campeonato mais competitivo. A tendência, quem trabalha com o Neymar, quem convive com ele, é ficar no Santos. É isso que eles dizem, que o Santos seria o melhor clube, ainda com seus problemas, se ficar na Série A para o Neymar, porque é o clube que ele ama, na cidade que ele gosta, com a torcida que ainda acredita no Neymar.
Então o pessoal do staff do Neymar diz que a prioridade é a recuperação, e o Neymar volta ao que tudo indica em breve, e que depois a tendência é a renovação, e fazer esse tipo de movimento, como ir para o Inter Miami, só ocorreria depois da Copa do Mundo. O Neymar, nas próximas semanas, volta a treinar em campo. A expectativa é que isso ocorra entre a próxima semana e a última deste mês, para que ele esteja à disposição no início de novembro, com possibilidade de jogo contra o Fortaleza, dia 3 na Vila Belmiro. Não jogaria contra o Palmeiras no Allianz Parque por conta do gramado sintético, e tem o Flamengo dia 9 no Maracanã. O pessoal, aí já é uma informação do Santos, que o Neymar deve voltar ou contra o Fortaleza ou contra o Flamengo no início de novembro. O futuro vai ser decidido só depois que ele voltar. O Santos quer... E o assunto, claro, é o Santos. Óbvio, o assunto desse canal é o Santos Futebol Clube, tá bom? Se você quiser saber opiniões minhas sobre outros times, sobre outros assuntos, eu estou sempre na Placar, de segunda a sexta, das 11 até 12h30, e também tem meus vídeos no TikTok. Você também pode aproveitar lá, tá bom? Mas aqui nesse canal é Santos Futebol Clube. Gente, vamos falar bastante sobre... mais uma promessa não cumprida pelo Marcelo Teixeira. O time que está se preparando para o clássico contra o Corinthians. O aproveitamento do Santos em clássicos neste jogo. Segundo o UOL. Eu entrei lá no site da CBF, pelo menos aqui pelo meu computador, não apareceu nada. Não apareceu nada. Então, vamos fazer o seguinte: quando eu estou gravando, eu estava falando tanta coisa que eu acho que vale a pena dar mais uma olhadinha aqui para ver se no site da CBF apareceu agora já. Porque, além do árbitro, eu fico muito encafifado com o VAR. Vocês sabem muito bem disso. Olha lá, CBF, escala de arbitragem. Deixa eu ver aqui. Futebol brasileiro, né? Escala de arbitragem. A rodada é a 28. Vamos dar uma olhadinha aqui. Santos e Corinthians. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Santos e Corinthians, documentos do jogo e tal. Olha, gente, até agora no site da CBF, para mim aqui não apareceu nada. Mas o UOL informa que o árbitro será o Flávio Rodrigues de Souza. Foi o mesmo que apitou Santos e Bragantino, lá em Bragança, e não deu pênalti a favor do Bragantino, hein? Pra gente não esquecer isso. O cara é ruim. O cara é ruim. A arbitragem brasileira está absolutamente falida, né? Vocês sabem muito bem disso. Tem cada coisa. Vocês viram o lance lá do jogador do Juventude em cima do Bruno Rodrigues do Palmeiras? Nem sequer o VAR chamou o árbitro para dar uma olhada. Era lance para cartão vermelho direto. Absurdo. Enfim, Flávio Rodrigues de Souza vai ser o árbitro desse jogo. O que eu espero? Só espero que ele não faça nenhuma bobagem e que deixe o jogo ser resolvido dentro de campo pelos jogadores, e não por ele. Um erro. Ou do VAR. Não sei quem é o VAR até agora. Gostaria muito de saber. O VAR preocupa tanto quanto o árbitro. Você já... Às vezes, até mais. Porque ele induz o árbitro a errar. Chamando para ver um lance, não tem absolutamente nada a ver. Mas é isso. Então a arbitragem já está definida. Flávio Rodrigues de Souza. O jogo vai ser na Vila Belmiro. Amanhã, não. Quarta-feira, 21h30. Eu vi uma informação no UOL, acho que foi o Monserrat que passou. Cerca de 7 mil ingressos foram vendidos. Não tem a parcial de hoje. Tá? Eu pergunto lá para a assessoria do Santos, e a assessoria do Santos não me passa informação, muito provavelmente em função de eu não ser uma pessoa muito bem vista ali pelo Marcelo Teixeira. Eu não recebo informações do Santos. Recebo alguns vídeos, outros vídeos eu não recebo. Por exemplo, hoje foi anunciado que a entrevista do Roleiser, etc. e tal. Eu recebi só o link para o site do Santos. Lá tinha entrevista. Agora, as imagens, saiu inclusive no Twitter aí, de várias pessoas e tal, eu não recebi. Eu recebia tudo muito certinho. Agora, não tenho recebido mais. Acho que tem muito a ver com isso, entendeu? O Marcelo Teixeira está muito chateado com as minhas críticas, mas ele deveria entender que a minha crítica não é pessoal. A minha crítica é em relação ao trabalho dele. Eu não tenho nada contra o Marcelo Teixeira. Aliás, eu não conheço o Marcelo Teixeira a ponto de ter uma opinião formada sobre a pessoa dele. A minha análise é sobre o presidente da instituição Santos Futebol Clube. Tá? Mais uma vez, ele deixou de cumprir o que prometeu. Isso porque ele havia prometido para a data de aniversário do Santos o lançamento do projeto de venda de cativas, camarotes, propriedades, naming rights, etc. e tal. Isso para abril. Nada. Aí passou para julho. Nada. Passou para agosto.
Nada. Passou para outubro, dia 12 de outubro, dia do aniversário do estádio do Santos Futebol Clube, que completou nesse dia 12 de outubro, ou seja, ontem, 109 anos. Eu não postei nada sobre isso ontem, porque, olha, domingo e tal, eu acho que, sei lá, os caras estão lá, deixa para lá, vamos ver se na segunda-feira aparece alguma coisa. Não apareceu nada. Eu até preparei uma arte para vocês, usando como base o Instagram do jornal A Tribuna, que é o principal jornal de Santos, da Baixada Santista. Um ótimo, eu sigo aqui nas redes sociais e estou sempre lá corujando para ver notícias do Santos. E eles fizeram essa notícia, eles colocaram no Instagram deles. Dá uma olhadinha aí. Estão vendo aí? Olha lá. Vocês estão vendo? Nova Arena do Santos terá grande anúncio nos 109 anos da Vila Belmiro. Saibam o que é. Saibam o que é. 109 anos, ou seja, dia 2 de outubro, ontem. E nesse texto do Instagram, publicado pela Tribuna, o texto dizia o seguinte: o Santos deve anunciar no dia 12 de outubro, data de aniversário dos 109 anos da Vila Belmiro, novidades sobre o projeto da nova arena, em parceria com a W Torre. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, os planos para a comercialização dos camarotes e cadeiras da nova Vila Belmiro e o cronograma das demais etapas do projeto estão prontos e serão divulgados na ocasião. Veja bem. Segundo o presidente Marcelo Teixeira. Relato do jornal A Tribuna. Aí tem uma aspas do Marcelo Teixeira. Divulgaremos todos os planos e as condições comerciais da nova arena. Informaremos também as demais etapas que fazem parte do processo da nova vila. É fundamental para a gestão trabalhar com os parceiros e buscar a realização desses feitos, disse Marcelo Teixeira durante o evento de reinauguração do Hotel Recanto dos Alvinegros, no CT Rei Pelé, na noite desta segunda-feira, dia 29 de setembro. Aí vem o texto ainda do jornal A Tribuna, né? Apesar de dizer que o cronograma está definido, o dirigente afirmou que ainda não há expectativa de data para a demolição da Vila Belmiro. Demolição. Não confundir com venda de cadeiras e propriedades. Demolição na Vila Belmiro e o início das obras. Tá? Aí tem um like, confira a matéria completa no link, nos stories, ou acesse tribuna.com.br, etc. Tá aí, blá, blá. Pessoal, não era a pauta do vídeo de hoje, mas, pô, tá fraco de notícia, não tem nada. Vamos ver o que o Luxemburgo falou aí do Neymar. Mas fala do Neymar, sim, mas Neymar joga onde? Neymar joga no Santos, né? E às vezes eu não gosto muito de falar, mas eu gosto de ver o que o Luxemburgo fala. Vamos ver o que ele falou sobre o Neymar aí, né? As mensagens são bem colocadas por ele, mas até o futebol tem algumas nuances que, às vezes, elas têm que ser respeitadas, né? Então a gente fala, ele vem falando isso aí, só que tem o seguinte: quando você fala que o jogador tem que ser coletivo, não existe uma Copa do Mundo que ele não esteja pensando em ganhar uma Copa do Mundo. Mas o eu de cada um entra também. Claro. Porque o cara quer ser o melhor do mundo. Agora, quando o cara quer ser o melhor do mundo, ele tem que ser egoísta. Quer ser egoísmo. O que é? Eu quero ser o melhor do mundo e ajudar a seleção a ganhar. Isso. Então não é aquele negócio que tem que ser só pelo esquema tático, não. A qualidade individual, ela tem que prevalecer. O eu dele de querer ganhar uma Copa do Mundo está na mensagem dele. Desde que a qualidade não atrapalha. E agora ele pega essa... Mas teve isso no jogo. Não, então aí ele pega essa qualidade toda que ele tem e bota à disposição do coletivo. Mas eu acho assim que, como ele fala, o Neymar tem que estar em plenitude da forma. Ele não vai estar em plenitude de forma. Sim. Tá certo? Não vai estar. E ele vai ver que o Neymar... Então talvez ele já esteja dizendo o Neymar muito provavelmente não vai estar na... Uma conta aqui. Tá certo? Ele vai deixar... Quando ele fala plenitude da forma... Para mim, ele está deixando o seguinte: vai levar só um atacante um centroavante, talvez vai abrir espaço para outro. Ele pode estar querendo botar o... Deixa eu só fazer uma conta que eu também fiz essa coisa excluindo. Ou vai Pedro ou vai o outro. Mas olha só, uma conta simplesinha. 3 goleiros e 8 zagueiros ali. 2 laterais, cara, são 11. 6 caras no meio campo. 3 é Paquetá, 17. Bruno e Casemiro. 17. Sobram quantos para 26? 9. O que eu falei? Cara, são 8 ou 9. Não, é muita gente aí. Mauro, aí outros vão sim. Foi o André, 9 para escolher nesse grupo. Ainda assim, se eu não colocar o Rafinha como um dos 6 do meio... Deixa eu fazer uma pergunta. Entendeu? Então vai mais gente aí do que a gente imagina. Deixa eu falar o dobro dos outros, mais do que o dobro dos outros. Ele é bom demais mesmo. Rapidinho, antes você vai mudar o assunto. Para mim, Ancelotti
para mim, que o Carlo Ancelotti é um dos maiores treinadores de todos os tempos no futebol. Também acho. Para mim. E hoje em dia, a seleção brasileira tem o privilégio de ter um treinador como esse. Ao invés de ficar combatendo isso, deixa o cara trabalhar, porque ele está sendo honesto com todo mundo nas entrevistas, ou não está sendo honesto. Ele é honesto com o Neymar. Luxemburgo deu aula ao Casagrande, ó. Ninguém está combatendo ele, nós estamos discutindo futebol. Mas eu não tô... Nós estamos discutindo Vanderlei, futebol. mas eu não falei de você. Eu não falei de você nem de ninguém. Eu falei, no geral, ao invés de combater o trabalho dele, deixar o trabalho dele fluir. Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, nós não estamos vendo mesmo fora daqui da gente por aqui, exemplo, não estamos vendo combatendo, está todo mundo aceitando que nós estamos falando discutindo a seleção. Vanderlei, agora está todo mundo aceitando. Há um mês atrás, tinha um monte de gente falando que era contra treinador estrangeiro da seleção. Eu prefiro um brasileiro. Se a gente for pegar... Pessoal, eu gosto desse programa, porque toda vez que tem Luxemburgo e o Casagrande, tem aquela discussão, né, velho? Esse cara... Porque o Casagrande, ele é o cara que ele fala as coisas, ele não gosta que contrarie ele. Cara, vamos supor, como é que... Pessoal, vou falar sobre o Santos já, vamos encerrar o vídeo já. Como é que o Ancelotti vai ter o Neymar na plenitude da forma física dele com 33 anos, rapaz? Ancelotti também está no auge da carreira dele como treinador? Não está, pô. Se ele ficar lá no Real Madrid, a verdade é essa também, rapaz. Eu acho que o Neymar indo pra Copa, vai ter aquele cara ali, pô, tem o Neymar no banco, tem o Neymar ali, ó, né? Como o Cristiano Ronaldo, né? Messi. Tem que ter esse cara, pessoal. Tem que ter esse cara. E sobre o Santos... Cara, ontem o Luxemburgo falou também sobre o Santos aí, cara, e agora vendo essa arbitragem aí, né? A gente não pode ficar com medo de arbitragem, porque se o Santos jogar bola, o Santos ganha. O problema é o momento do Santos. O momento do Santos, infelizmente, é um momento difícil. O Vojvoda, não, o Luxemburgo falou ontem que tem que manter o Vojvoda, eu também sou a favor de manter o Vojvoda. Não dá para Vojvoda consertar erros de anos em um mês, né? A torcida do Santos tem que ter paciência com o treinador. Se confia, vamos ter paciência, pessoal. Porque quando ele veio, o time já estava formado. Não foi ele que pediu os jogadores. Os jogadores já estavam aí. É diferente. Se ele tivesse pedido tal jogador, tá sendo, não foi ele que pediu? Não. Né? Tiquinho Soares foi ele que pediu? Não. Então, até os zagueiros aí, né? Disseram aí, botaram o nome, né? A Vojvoda aprovou. Cara, ali é paçocas. Eles trouxeram esses zagueiros aí, o Duarte, né? E o Adonis Frias, porque eles quiseram. Porque o Santos gosta de trazer um jogador gringo, né? Mas só que esses gringos não tá mostrando que realmente tem aquela... o jogador gringo joga mais, argentino e tal. Beleza, mas vamos ver, né? Se vai dar certo no Santos, esses caras que chegaram aí. Pô, porque o Tassiano, o Santos pagou uma fortuna, o cara não joga, o cara desaprendeu a jogar futebol. No Bahia o cara jogava pra caramba. O Roleze, o Barreal, os caras jogavam muita bola. Quando chega no Santos, não consegue jogar. Por isso que eu falo, pessoal. Quem quiser concordar, concorde, beleza. Tem algo errado dentro, psicologicamente e fisicamente do Santos, vai por mim. Eu nunca vi isso. Os caras jogam pra caramba no time lá. Quando vem pro Santos, os caras não conseguem jogar. Pô. Isso é o quê? Algo errado. Alguma parte ali, técnica, física, mental, porque o mental também conta muito para jogador de futebol, né? Mas tem algo errado, tem que consertar isso na minha visão, beleza? Então, pessoal, agora é o Santos, né? Preparando para o clássico aí, treinando forte, né? Vojvoda aí mudando esquema, né? Testando novos jogadores. Mike voltando, né? O Vitor Hugo vai ser uma boa volta também. Então temos que confiar, porque se o Santos ganha esse clássico, ele vai ganhar confiança. E ganhando confiança, a gente sabe o que acontece, beleza? O time vai ficar mais confiante, mais forte, vai ficar grandão, né? E jogar contra os outros adversários com a mesma força, com a mesma garra, né? E ter o Vitória, que é confronto direto, ganhando aí, vai ficar mais tranquilo, beleza? Obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo vídeo aí.